Bem-vindos ao Código 7. Hoje o nosso tema é um rosto para Jesus. De início eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, curtir, ativar as notificações para saber todas as vezes que um vídeo novo ficar disponível e compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá certo? Registrar uma imagem por foto e vídeo talvez seja uma das coisas mais fáceis de se fazer atualmente. Mas se voltarmos pouco mais de 20 anos no tempo, vamos lembrar que tirar uma foto não era tão rápido e prático como é agora. Se aumentarmos esse tempo em 100 vezes, vamos chegar na época de Jesus e aí a gente conclui que não existiam registros fotográficos na época, que só viriam a existir 1800 anos depois do seu tempo. Desde essa época, os registros eram principalmente escritos, embora houvesse quem reproduzisse por pinturas ou bustos públicos. Pessoas importantes da sociedade, a depender da relevância, tinham as suas imagens cunhadas em moedas e outros objetos. Jesus Cristo nasceu numa família pobre judaica. Como filho de José o carpinteiro, nunca existiu uma foto sua. Uma das primeiras representações gráficas de Jesus Cristo é conhecida na história e chamada de grafite de Alexâmenos, ou grafite blasfemo, uma imagem desrespeitosa. Mas antes de continuarmos a falar desse grafite, é importante lembrar que há quem defenda que essa imagem não se referia a Cristo, e sim ao deus Sete, uma divindade do Antigo Egito. No entanto, quando se reúnem todos os elementos e contextos da época, a história tende a confirmar o insulto à crença cristã. Feita em Roma antiga, gravada em gesso sobre um muro nas proximidades do Palatino em Roma, hoje é encontrado no Antiquário Palatino, na Itália. É uma das primeiras representações gráficas da crucifixão de Jesus. Estima-se que foi feito por volta do ano 200. Em grego está escrito: Alexâmenos adora o seu Deus, o que dá a entender que o desenho foi feito para ridicularizar um cristão da época chamado Alexâmenos. A imagem mostra um jovem adorando uma figura crucificada com cabeça de burro. Estudiosos como o arqueólogo Rodrigo Silva defendem que o grafite de Alexâmenos foi um deboche de algumas crianças a uma criança cristã, porque a linguagem utilizada no grafite é rudimentar, característica de quem ainda está aprendendo. Ao longo da evolução do cristianismo, muitas foram as imagens atribuídas a Jesus. E mesmo hoje, as reproduções de como seu rosto humano teria sido diferem muito. A mais recente imagem de um biotipo próximo a Cristo, o Cristo histórico, é esta aqui, de Bas Utervik, que é um fotógrafo holandês muito reconhecido que ficou famoso por utilizar inteligência artificial na reconstrução de retratos realistas de personagens históricos como Napoleão Bonaparte e também artísticos como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e Davi de Michelangelo. Utilizando um software aplicado à documentação já existente para reproduzir uma imagem fotográfica o mais realista possível, o fotógrafo apresentou ao mundo no dia 26 de julho de 2020 o retrato de Jesus que ele construiu. A maior parte dos historiadores modernos, incluindo alguns que não seguem preceitos religiosos, concordam que Jesus realmente existiu, posicionando ali o seu nascimento em Belém, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia em si não oferece nenhuma pista sobre a aparência física de Jesus, a não ser por mencionar que ele não se destacava da multidão em nenhuma forma. Levando em conta que Jerusalém está localizada ali no Oriente Médio, um homem que não se destacasse fisicamente de sua população média teria uma fisionomia e padrão corporal semelhante ao dos habitantes da região, que viviam ali numa região geográfica árida e quente. De acordo com o software usado por Utervik, Jesus era provavelmente um homem com tom de pele enegrecida e feições faciais mais evidentes, enquanto as representações mais conhecidas retratam Jesus Cristo hoje como um homem branco de cabelos lisos. Segundo pesquisadores, a altura média de um judeu naquele momento da história era de 1,60 m com 50 quilos. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre Jesus? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à posição mais alta e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 até o 11.
Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, 17 a 18. A coisa mais próxima que temos a uma descrição dele pode ser encontrada em Isaías 53, 2. Levando em conta aqui que a crença cristã é sobre esta profecia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Tudo que essa passagem nos diz é que a aparência de Jesus era como de qualquer outro homem. Ele era de aparência comum. Isaías estava aqui profetizando que o servo sofredor, por viria em condições humildes, sem nenhum dos emblemas que caracterizam a realeza, tornando a sua verdadeira identidade visível apenas ao olhar atento da fé. Como no caso de uma conversa com seus discípulos em que Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo, Simão Pedro disse: "O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus." Mateus 16, 15 a 17. Em Lucas 3,23 há o registro da idade com que Jesus inicia o ministério. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Em resumo, tudo que a Bíblia nos descreve é que no auge de sua vida, Jesus era um jovem cidadão médio da Palestina. A Bíblia se interessa pelos seus atos e não pela sua aparência, e isso chama bastante atenção, porque vivemos hoje numa cultura que tem total comprometimento e envolvimento com a imagem. Redes sociais e outras mídias estão aí para provar isso. No entanto, o homem que dividiu a história mundial nasceu pobre e viveu uma vida simples, sem ter o que ostentar, como afirma Mateus 8, 19 a 20, quando Jesus respondeu a um homem que queria segui-lo. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: "Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." É evidente que aqui estamos falando de Jesus na condição humana, de acordo com a Bíblia. Numa condição divina, Jesus, antes da terra, não estaria preso a uma fisionomia específica. Em nosso dia a dia, usamos e nos beneficiamos de muitas criações, produtos e serviços de muitas pessoas que sequer vemos o rosto. Na história do cristianismo também é assim. Embora tenha sido visto por seus contemporâneos nos séculos seguintes até os nossos dias, o rosto de Jesus nunca foi reconhecido, mas as suas palavras tornaram-se mais significativas do que a sua aparência. A fé no que disse tem sido a guia dos cristãos enquanto vivem suas vidas. Em uma carta de Paulo escrita aos Coríntios, ele disse: "Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido." 1 Coríntios 13, 12. A promessa bíblica é de que um dia os fiéis a Cristo estarão com ele face a face, como era no princípio. Código 7 fica por aqui, mas não esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações.